Olá, meu nome é Eliana Pessoa, sou taróloga e hoje eu tô aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem aí como objetivo trazer uma deusa para nos auxiliar aí nos desafios da nossa vida e a resgatar quem somos de verdade. A deusa de hoje é a Freia, tá? Ela vem nos falar sobre um tema chamado sexualidade, tá? Mas antes da gente falar aqui da nossa deusa de hoje, é muito importante trazer a dica de um banho que a gente sempre traz aqui no começo do programa para te ajudar, mulher, a se resgatar, a se apoderar, a resgatar aí a sua força que está aí dentro de você, né? Então, lembrando que você vai iniciar o seu banho com sal grosso e vai finalizar o seu banho com rosas, principalmente de preferência aí para rosas vermelhas, tá bom? Então, sempre lembrando de firmar o seu pensamento, de pedir para que você faça essa limpeza, tá? Para que você realmente elimine aí todos os pensamentos negativos, todo o mal que está te rodeando, que tudo isso vá lá pelo ralo abaixo e firme o pensamento na hora das rosas para que você se conecte com a sua força, com a mulher que habita aí, com essa sexualidade, né, que habita aí fortemente dentro de você, tá bom? Então, antes da gente começar aqui a falar da deusa, eu só quero pedir aí licença para dar essa pequena explicação de que com esse calor, o vídeo está sendo gravado agora, tá muito calor, então você vai estar vendo meu cabelo voando, então por causa que o ventilador tá ligado, tá bom? Então isso aqui não é um efeito especial, não é nada acontecendo, é apenas o ventilador ligado, tá? Vamos lá para nossa deusa de hoje, que é a Freia. Olha só a imagem da deusa Freia, né? Ela aparece completamente nua, envolvida aí de plumas brancas, tá? Então, Freia, a única coisa que você vê além das plumas no corpo dela é um colar mágico de âmbar, tá? Que ela utiliza aí como forma de proteção e de conexão, tá? Então, Freia é o nome que foi dado aí pelos povos do norte da Europa, tá? Para essa deusa, tá bom? Sendo que seu significado real é concubina, tá? E também foi dado o seu nome para o sexto dia da semana, que é a sexta-feira, tá bom? A deusa Freia, ela é conhecida aí como um dos aspectos da grande deusa, tá? O seu aspecto é considerado o aspecto donzela, pois a deusa Freia, ao aparecer aqui, né, como nessa imagem, ela acaba despertando, né, nas pessoas esse aspecto mais jovial, da sensualidade, esse aspecto do prazer, provocando, né, essa sensação de ser irresistível, tá? Então, vamos entender um pouco mais aí sobre o que essa deusa quer nos orientar, quer nos revelar, né? Eu acho muito importante a gente já começar falando sobre a palavra sexualidade, né? Que vem da palavra sexo. E sexo, a gente sabe que ela vem, além de representar os gêneros masculino e feminino, ela traz toda uma simbologia por detrás dessa palavra, né? Que também vem para representar a questão da união sexual, né? Do fazer sexo. Então vamos entender um pouco isso dentro da simbologia e o que realmente a deusa, né, Freia, quer nos dizer em relação a isso, tá? Porque, como eu já disse, o sexo ele representa o lado feminino e o lado masculino, né? Então a gente pode pensar simbolicamente que com as polaridades, né? A dualidade. Então a gente fala do consciente, do inconsciente, assim como o princípio ativo e o princípio passivo, né? Assim como o yang e yin, ânima e ânimos, né? Dentro da psicologia, que é o nosso, que todos nós carregamos. Então toda mulher
carrega o lado masculino, assim como essas dualidades ou essas polaridades, se você assim quiser chamar. E todo homem também carrega dentro de si o lado feminino e todas essas dualidades, tá bom? Então é muito importante que a gente comece a entender que ao falar de sexualidade a gente está falando dessa integração, tá? Então, é muito importante que nós aprendemos a integrar esses lados opostos, né? Essas polaridades, para que a gente possa encontrar a unidade. E quando a gente fala de unidade, a gente está falando desse encontro, né, com algo maior, né, que a gente pode falar aqui sobre espiritualidade. Então é você ser plena, tá? Então vamos entender que independente de você ter um parceiro, uma parceira, você precisa começar a olhar para o seu corpo, olhar para a sua vida, olhar para o seu emocional, né? Olhar aí para o ser que você é como um todo, tá? Para que você comece a se reconhecer, para que você comece a ter uma relação com você de prazer e não ficar achando que só o outro pode te oferecer isso, tá? Você, mulher, tem todas as ferramentas para poder se oferecer o melhor, para poder oferecer para você o êxtase, que é essa explosão, que é essa união, essa integração do ser, que é a sua expressão máxima da vida, né? Como é que você expressa a vida? Através do seu corpo, através da relação com o seu corpo. Então a gente fica entendendo que a sexualidade se resume simplesmente a um ato sexual, e não, ela é muito mais do que isso, né? Essa questão da sexualidade ser extremamente vulgarizada, né? Ser extremamente reprimida pela sociedade, vem dessa crença, né, desses valores de querer esconder esse poder que a mulher carrega ao se conhecer como integrada, né, integrando todas essas polaridades, integrando essa questão do seu lado feminino com o seu lado masculino, dessa vitalidade, né, que ela vai elevando e vai se permitindo ser consumida, né, ser apropriada do seu próprio poder, que é a vida e que é o seu corpo, que é representado aqui por essa matéria, por esse corpo, pela sua pele, tá? Então a gente fica achando que tudo isso, que sexualidade se resume simplesmente a um ato sexual, e não. Por isso que eu falei aqui no começo do programa que independente de você ter um parceiro ou uma parceira ou não, é possível você se oferecer o prazer, é possível você conseguir ter uma conexão com a sua sexualidade sozinha. Aliás, esse é o caminho. Esse é o grande caminho para você se conectar, entende? Você tem que começar a compreender que você não precisa do outro para se oferecer prazer, para se oferecer o que você quer, entendeu? É só você começar a pensar nas coisas que você realmente quer na sua vida. As coisas que você realmente quer na sua vida, sejam elas materiais, emocionais, elas partem dentro de você. Você não precisa do outro para ela realizar, porque isso está dentro de você. É o seu querer junto com a sua ação que vai trazer essa realização, entende? Então para pensar nas coisas da sua vida que você fez, que você realizou. Aonde tudo isso começou, você pode ter dividido isso com alguém, você pode ter até tido o apoio, a ajuda de alguém, ou alguém que sonhou junto com você e te ajudou a realizar, porque isso fazia parte também do sonho dessa outra pessoa. Mas tudo isso nasceu dentro de você, e isso tem tudo a ver com sexualidade, né? Porque começa-se com desejo,
começa com algo que desperta dentro de você, algo que te chama a atenção para algo maior, para algo que ainda é desconhecido, que ainda não é completamente, às vezes, perceptível, né? Ou até compreensível para você, porque a gente quer sempre compreender e nomear dentro desse aspecto mais racional, né? Porque para a gente é importante ter esse controle, mas a gente esquece que muitos desejos, muitas vontades, elas nascem de um lugar que vem desse lugar desconhecido, que nasce desse lugar que tem totalmente a ver com a sua essência, com a sua natureza, que é totalmente desvinculada de pudor, né, de vulgaridade, de dependência emocional em relação a alguém, né, e sim, pelo contrário, provida, né, de poder, de força, de naturalidade, né, de transparência, de nudez, que tem a ver com isso, a nudez no sentido de você está entregue a si mesma, de você estar em conexão com o seu corpo, à vontade com quem você é, ou você nasceu vestida, ou você nasceu, sabe, com colares, com dinheiro, com carro, com uma conta no banco, com uma roupa no seu corpo. Não, você nasceu com uma pele. Essa é a nossa roupa, essa é a roupa. Entendeu? E tudo isso eu tô falando para você começar a entender que tudo isso faz parte da sua sexualidade e que você não explora, que você não toca, entende? Começa ali num simples sentir o seu pé, o toque do seu pé com a terra, com o chão, de você visualizar o seu corpo todo, né, com prazer, com sensações, de você percorrer todo o caminho do seu corpo, de você sentir, né, o toque da sua pele, não por tocar, não pelo piloto automático de passar um hidratante, entende? De passar um creme, de passar uma pomada porque a dermatologista indicou, entende? Que a gente vai lá e faz naquela coisa muito automática, muito sem conexão, né? Porque o outro mandou, porque o outro sugeriu. E você já parou para se olhar no espelho ou para você olhar para o seu corpo e se tocar com vontade e deixar aquele prazer, aquele desejo que você já conhece, né? Por várias outras coisas, mas menos por você mesma. Então você conhece o desejo pelo outro, o desejo por um doce, o desejo por uma comida, o desejo por um carro, um desejo de um novo emprego, o desejo de ter um filho, uma filha, um desejo de mudar de profissão, de casa, um desejo de ser alguém melhor, um desejo de ser alguém mais evoluída espiritualmente. Desejos, você tem um monte. Da onde que você acha que nasce tudo isso? Isso parte do seu princípio ativo da sexualidade, porque a mulher é o princípio ativo, ela tem essa força mais, né, dentro dela, ela tem o princípio ativo, ela tem essa força vital, né, essa força vital que começa lá na vulva e que vai crescendo e que vai subindo. Não é à toa que o nosso chakra básico é localizado ali na região do períneo, que é o nosso chakra de sobrevivência, é o nosso chakra de conexão com a nossa mãe terra, com a nossa mãe natureza, para nos representar, porque nós somos natureza, nós somos essa essência, e o natural é o corpo que temos, é a nossa pele, e não nos cobrir, e não nos esconder, que a roupa representa isso, né? Não estou falando vamos andar todo mundo nu pela rua, mas eu estou falando que se você não consegue se ver dessa forma e se tocar e se explorar dessa maneira, com esse olhar, com esse desejo, como é que você quer realizar coisas lá fora? Como é que você quer realizar, principalmente nesse nível emocional, nesse nível espiritual, intuitivo, de conexão? Como é que você quer ser alguém realizada, alguém que
tá aqui de passagem nessa vida para cumprir uma missão, mas que fica aí patinando no gelo, escorregando, né? Porque não consegue realizar, porque não consegue partir para a ação e só fica no desejo, ou só fica aqui, ó, dentro da sua cabeça, né? Querendo, mas não consegue mover uma palha para realizar. O que faz você agir? O que faz você se movimentar? Ir para a ação, ir fazer com destemida, né? Destemida de agradar o outro, de ouvir a opinião do outro, de ouvir o que não quer, né? De ser punida, de ser rejeitada, de ser banida, porque entende que todo esse medo, toda essa inibição que temos, principalmente em relação ao nosso corpo, vem desse lugar. Vem desse sistema que está toda hora dizendo você não pode, você não consegue, você não é capaz. Por quê? Porque sabe, principalmente a mulher, que a nossa força está nessa relação com a nossa pele, que é a nossa natureza, que é a nossa roupa. Essa sim é a nossa roupa. E a gente não sabe tratar e se conectar com ela da forma mais simples e natural possível, né? Que é se tocando, que é se sentindo, que é explorando as suas sensações, que é se dando o prazer, né? Que é se permitindo entrar nessa conexão de sentir todo o seu corpo, desde os pés à cabeça. Isso tudo faz parte da sua sexualidade. Por que a gente frisa mais sexualidade? Porque o seu poder maior está sim na sua vulva, na sua vagina, né? Eu sei que para você pode soar isso como algo, nossa, né? Nossa, o que ela tá falando? Ou cai aí em você de uma forma um pouco torta, pode tá te despertando um incômodo, mas que bom que eu estou despertando esse incômodo em você. Sabe por quê? Porque significa que você está viva, significa que todo aprendizado que você teve em relação ao seu corpo, né, inclusive a sua vagina, e já peço licença aqui para que você não fique se sentindo ofendida, porque eu estou aqui para te orientar, para te explicar e para que você se permita, né, a ouvir essa informação, né, com o seu corpo. Comece a ouvir, porque escutar, a gente escuta um monte de coisa por aí. Escutar, a gente escuta o que é bom, a gente escuta o que não é bom, a gente escuta baboseira, a gente perde nosso tempo porque a gente escuta um monte de coisa, tá todo mundo falando, né? As pessoas estão falando o tempo todo, inclusive muito mais da vida dos outros do que de si mesmo. Então, escutar, todo mundo escuta, ou não escuta, ou finge que não escuta, certo? Mas o que é realmente ouvir? Realmente ouvir é quando você se dispõe a ouvir com o seu corpo, né? É quando você realmente está aberta e conectada para absorver o que é melhor para você, para aprender a ouvir, né, aquelas informações que chegam para você e você conseguir filtrar o que é bom para você e o que não é. E aí você só absorve aquilo que é bom. Porque o que não é, você nem permite mais que chegue a você. Você já parou para pensar por que temos um monte de mulheres que não sentem mais prazer com o seu próprio corpo e que estão tendo relações sexuais com suas parceiras, seus parceiros, sem a mínima vontade, somente por servir, porque foi colocado na cabeça de nós, mulheres, que temos que o nosso corpo serve para servir e para parir. Olha só, tá? Então, quantas de nós estamos em relações onde a gente não tem mais o mínimo de tesão, onde a gente não tem o mínimo de conexão e a gente está lá, né, entregando o nosso corpo, a gente está entregando ali a nossa força para um momento que a gente já não tem mais nem vontade, porque a gente nem vê mais prazer naquilo. Quantas mulheres vivem relacionamentos dessa forma, né? Quantas mulheres estão casadas, estão vivendo juntos com outras pessoas
e não tem mais relação sexual e estão se mantendo aí dentro de um padrão, de uma norma para a sociedade, ou por causa dos filhos, ou por causa do emprego, ou por causa da família, ou por causa das suas próprias crenças e valores que dizem para ela o tempo todo, através da sua mente, que ela tem que servir. Você tem que, e essa frase fica martelando, martelando, e eu aposto que a maioria de vocês aí, ao ouvir você tem que, se incomoda pra caramba. Se incomoda assim como eu falo vagina, que o poder está na sua vagina e te incomoda. Se tem incômodo, se existe o incômodo é porque existe a verdade, é porque existe a natureza aí falando atrás de você, gritando mais alto, dizendo, opa, tem coisa aí, presta atenção. Presta atenção, porque se está te incomodando, você sabe que tem alguma coisa aí, você sabe que tem alguma verdade. Né? Quando falam você tem que fazer, você se incomoda porque na verdade você odeia que os outros digam pra você, você tem que fazer isso, você tem que fazer o caramba, você faz o que é melhor pra você. No fundo é isso que você quer, é esse grito de liberdade que precisa sair, né? Você tem que transar com seu marido, você tem que transar com a sua parceira, com o seu parceiro, e você não tem a mínima vontade, você fica lá se dispondo, dando o seu corpo para algo que você não quer, você está se violentando o tempo todo, você está se obrigando a estar numa relação que não te importa mais ou que está difícil para você, só porque você tem. Olha só, olha só. E aí a gente vem falar da sexualidade como um tabu, só que ninguém quer olhar para essa verdade. Ninguém quer admitir que a maioria das relações estão nesse nível. Quantas mulheres estão tristes, infelizes dentro de uma relação só porque tem que servir? E estão apagando a sua sexualidade, estão se abafando. Você não sente mais prazer, você não sente mais desejo, porque você se abandonou, porque você não se dá prazer. Entende? Entende? Para você, eu não sei como tudo isso está ressoando aí na sua cabeça, mas é porque você não olha para sua vagina da forma que você precisa olhar, né? Você acha que a forma como o outro olha para você, para o seu corpo e te deseja, basta para você? Quem é que tem que se desejar? Quem é que tem que ser loucamente apaixonada pelo seu corpo, por si mesma? Né? Por cada pedaço do seu corpo, não importa se você tem seio caído, não importa se você tem barriga, se você tem celulite, esse é seu corpo, e esses sinais é sinais de todas as violências, de todas as faltas que você teve com o seu corpo, com você mesma, né? Tudo que você teve que engolir para você não ser quem você é de verdade. Para prestar atenção se isso tudo não tem a ver com sexualidade, entende? Porque quando você se permite integrar toda essa potência, toda essa dualidade que já existe dentro de você, mas na relação consigo mesmo, você é plena. Você é plena. E isso é o simbolismo real da sexualidade, para que cada um descubra através do seu próprio corpo, da leitura que o seu corpo faz, porque o seu corpo fala com você e você não dá a mínima, você não dá a mínima, você acha que isso daqui só serve para carregar peso, né? Para tomar um banho assim, para tirar a sujeira e para servir para o outro e amamentar o seu filho. É isso que a mulher serve. São poucas funções que ela acha que tem, sendo que, na verdade, quando você integra tudo isso e você vai para esse caminho da plenitude, de se dar prazer, de se conhecer, de se explorar, de se conectar, você começa a perceber que as possibilidades são infinitas, que você vai além, que você tem o poder de realizar tudo que você quer. Você tem aí a ferramenta na sua frente, dentro aí de você, e você não sabe usar isso a seu favor.
você não sabe usar a sua potência máxima, que é a sua sexualidade, ao seu favor, porque ela é a fonte da energia vital, ela é a sua força maior, ela é a sua força maior para você conseguir tudo que você quiser, porque quando você se conecta com essa força, você consegue se apoderar e perceber, reconhecer que você não precisa de nada além do seu corpo para ser feliz, porque todas as ferramentas, todo o seu poder está aqui. E isso inclui sim em você não precisar de ninguém para te fazer feliz, porque é você que tem que se fazer feliz. É você que tem que se oferecer isso. Você só vai ser feliz com alguém do seu lado quando você se oferecer isso. Por que as pessoas estão extremamente infelizes no seu emprego, nas suas relações, dentro das suas famílias, tendo 1000 dificuldades no relacionamento com seus filhos? Porque elas ficam idealizando, projetando filhos, empregos, maridos, esposas, né? Enfim, a expectativa que a minha mãe, que meu pai, que o meu irmão vão mudar, e elas esquecem que, na verdade, quem precisa mudar é você. É você. É você que tem que mudar essa relação com você, para que todos ao seu redor também comecem a ter uma relação melhor com você. Não significa que você não tem que se relacionar com ninguém. A gente vive num mundo que é impossível a gente não se relacionar. Só que justamente por a gente o tempo todo tá sendo bombardeada de informações que a gente sempre precisa do outro, dos relacionamentos, que você precisa ter filho, que você precisa casar, que você precisa construir uma família, que você precisa ter um emprego, que você precisa ter uma faculdade, que você precisa ter uma profissão e principalmente que você precisa ter dinheiro, a gente sempre está aprisionado ao outro. A gente sempre está nessa relação de dependência com o externo. Nesses simples exemplos, isso fica extremamente configurado, entende? E não, você tem que se libertar desses conceitos, você tem que desconstruir, destruir vários desses tipos de aprendizado que você tem, inclusive em relação à sua sexualidade. Você tem que destruir os tabus na relação com você mesma, para que você aprenda a ser plena, para que você seja e use todo esse poder criativo que está aqui, ó, aqui em você, e você não usa a sua cura, o seu poder, a sua força não está fora de você, não está lá no externo como o mundo ensina pra gente, como isso é repetitivo pra gente. Não, está dentro de você. E o poder da sexualidade, quando é compreendido da forma como eu expliquei aqui nesse vídeo, é o poder que te eleva, que faz você se realizar e se conectar com a espiritualidade. Porque não venha me falar que dentro dessa missão, desse caminho de construção do ser que você é, desse resgate da mulher que você é, você não tem o apoio da espiritualidade. Sabe? Não dá pra gente falar que a gente separar a espiritualidade, sabe? Inclusive das religiões, porque é nela que tá toda a essência e toda a natureza de quem você é de verdade, entende? Só que não da maneira deturpada como fizeram, né? Inclusive muitas religiões deturparam o que é a essência da sexualidade e aonde está o poder da mulher, aonde está esse encontro com a sua sagralidade, que tudo começa na relação da sua sexualidade. Ou seja, explore isso com você, aprenda a olhar o seu corpo, comece a tocar o seu corpo de forma diferente, comece a sentir o seu próprio toque, descubra pontos de prazer, comece a explorar o seu corpo para interpretar o que você sente do mundo lá fora. Então, quando você deve se proteger,
quando você não deve ir para algum lugar, quando você deve se silenciar, quando você deve agir, quando é o momento de você se recolher. O seu corpo está o tempo todo falando com você, né? Inclusive diante das coisas que você absorve dos outros, porque se você já tem uma conexão com a espiritualidade, se você já tem aí um radarzinho, você tem uma questão mais intuitiva, você tem mais essa sensibilidade, entende? Então você tem que entender que a sensibilidade tem tudo a ver com o seu corpo, com esse despertar desse desejo, esse desejo que fica adormecido em relação a você. Você precisa se desejar, você precisa resgatar o prazer por você, você precisa se apaixonar por você, entende? Você tem que gostar, se amar do jeito que você é, né? Com esse corpo, com essa matéria que você tem, né? Para que você possa cada vez mais ser alguém realizada, ser alguém em essência, ser a natureza, ser quem você precisa ser, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você essas informações, né? Espero que você comece a colocar isso em prática diariamente, para que você possa se conectar cada vez mais com a sua pele, com o seu corpo e aprender a explorar a sua sexualidade para esse encontro maior que é ser plena, tá bom? A gente se vê no próximo programa. Um beijo.